Bom dia, segunda série. Hoje nós trabalharemos mais um novo autor literário, Cesário Verde, José Joaquim Cesário Verde, mas é mais conhecido pelos dois últimos nomes. É um poeta português, nasceu em Lisboa, teve uma família humilde, a origem dele é de família humilde, era filho de comerciante, de agricultor, e inicia seus estudos acadêmicos em letras, mas não frequentou as aulas por muito tempo, só apenas poucos meses. Nesse período acaba conhecendo um amigo que levaria para o resto da sua vida, o famoso Silva Pinto, amigo inseparável do nosso grande Cesário Verde. E esse amigo também é de Portugal, e naquela época as atividades de Cesário Verde eram produzir poesias, ele juntamente com seu amigo. E essas poesias elas eram simplesmente publicadas em alguns periódicos, não teve nenhum outro tipo de publicação, é tanto que a obra dele não foi tão reconhecida. Ele adoeceu, ficou tuberculoso. Nesse caso, até alguns críticos literários dizem assim, a tuberculose foi, na verdade, a maldição para a vida de Cesário Verde. Ele perde a irmã e o pai para a mesma doença, começa a ter vários sintomas e falece aos 31 anos de idade, certo? Esse poeta, ele não teve muito reconhecimento. Uma das grandes obras dele é a obra Nós. Essa foi publicada em 1884. Trechinho da obra diz assim: ora, meu pai, depois das nossas vidas salvas, até então nós só tivéramos sarampo. Tanto nos viu crescer entre uns montões de malvas que ele ganhou, por isso, um grande amor pelo campo. É um trechinho da poesia Nós, que é uma das grandes e mais belíssimas obras de Cesário Verde. Ele não conseguiu escapar, nós já dissemos, morreu aos 30 anos de idade, e algo predominante, ou seja, característica fundamental na obra do nosso grande autor Cesário Verde, o que mais predominava era a cidade e o campo. Por quê? Porque como ele era filho de agricultor e de comerciante, ele se trazia como característica na sua obra tanto as questões voltadas para o campo como da própria cidade. Ele tinha um estilo extremamente delicado, alguns artifícios impressionantes, sensibilidade difícil, no meio literário. Não era algo tão comum como os demais autores da sua época. A maneira como ele se expressava era muito simples e natural. Ele evitava aquele lirismo muito clássico, muito formalizado. Não era típico da obra dele. E uma das características importantes encontradas na análise da obra são as imagens visuais. Nós vamos ver isso nitidamente no texto O Sentimento de um Ocidental, que é o texto aí da nossa apostila, o módulo 14, a página 472. Então, existem muitas imagens visuais nesse texto, O Sentimento de um Ocidental. Qual era o objetivo de mostrar tantas imagens visuais? De mencionar a realidade do mundo, a mistura da moral com o físico, a combinação de alguns tipos de sensações, muitas comparações, figuras de linguagem, como as metáforas, as sinestesias. E se nós formos expandir, existem alguns versos decassílabos também em algumas de suas obras. Nesse caso aqui do Sentimento de um Ocidental, nem todos os versos funcionam da mesma forma. Tem uns versos que há algum tipo de mudança que não coaduna 100% com todos os tipos de versos decassílabos. Na poesia dele há algo que é bem recorrente. Ele evidencia a mulher, porque mesmo não sendo aquele lirismo clássico, como já expliquei para vocês, ele apresenta dois tipos femininos. Esses tipos são atrelados aos locais e o ambiente dos versos que ele produz. Então, ele cria uma mulher calculista, madura, fria, dominadora, e cria também uma mulher do campo, monta alguns arquétipos de mulheres
no sentido de mulheres doentias, mulheres, ele chamava até mesmo de mulheres pobres, mulheres aparentemente feias, como ele chamava, né? Mas ele dizia que mesmo com essas características, ele dizia que essas mulheres elas eram esforçadas e trabalhadeiras. Então são essas básicas características da obra de Cesário Verde. O sentimento do ocidental, essa obra que mostra exclusivamente o retrato de Cesário Verde. É uma súmula da substância poética da sua obra, transfigurando um aspecto transitório e bucólico. Olha só, nós vemos aqui no poeta uma característica muito interessante, que é o bucolismo, uma vida tranquila, uma vida campestre, uma vida sossegada, certo? Então, é uma característica neoclássica ou árcade. Isso aqui a gente já observa na última fase em que o autor escreve. Em relação à obra, O Sentimento de um Ocidental, eu acho mais interessante nós prosseguirmos com uma nova dinâmica de leitura, que eu vou explicar para vocês, e depois a resolução das questões referentes à obra O Sentimento de um Ocidental. É uma poesia, ela não é pequena, vai ter uma leitura mais compartilhada, certo? E nós vamos trabalhar fazendo aí uma interpretação, já lendo e interpretando, certo?